e faço a pessoa me entregar a coisa. Quer dizer, a vítima se despoja, a vítima dá adeus ao bem de bom grado, de boa vontade, geralmente até com um sorriso no rosto. O estelionato é um crime em que a vítima geralmente está sorrindo. Depois ela toma o baque, mas quando ela sente o estelionato, quando ela sofre o estelionato, ela está sorrindo. Então deixa eu te dar um exemplo para você não ter problema nenhum em diferenciar. Imagina no exemplo aqui da colega. Se chega aqui, o sujeito se fazendo passar aí por alguém de uma empresa de telefonia, fala, eu quero entrar nessa, né, preciso entrar e etc. Começa a testar os seus telefones, ali os seus aparelhos telefônicos. Não, esse aqui não está funcionando, eu vou levar esse aparelho telefônico para manutenção. E você, como o telefone já não estava muito bom mesmo, já estava com certo chiado, você fala, ai que bom. E aí abre um belo de um sorriso. Não é mesmo? Você oferece um café, mas que bom que o senhor veio, oferece um café, um bolinho de fubá, trata bem o moço, e aí ele sai com o seu aparelho telefônico debaixo do braço, bem debaixo do seu nariz. Ele não está levando o aparelho dentro da bolsa, ele está levando o aparelho ali, na tua vista, debaixo dos teus olhos, e você ainda está agradecendo, você ainda está achando tudo ótimo. Isso é estelionato. O agente, claro que eu esqueci de contar o principal, né? Ele não é nada de funcionário de companhia telefônica, não é nada. Era tudo mentira, é um crachá falso, é um uniforme falso, é tudo falso. Ele te enganou, mas ele te enganou induzindo você a erro e fazendo com que você desse a ele o bem que ele queria. Agora, o que me parece, a pergunta aqui da colega não foi bem nesse sentido. Imagina que ele, de alguma forma, usa essa fraude para conseguir entrar na tua casa. Entrou na tua casa. Entrou na tua casa, você não vai ficar... Aliás, deveria, né? Deveria. Mas, geralmente, a gente não vai ficar ali em cima do funcionário, vendo o que o funcionário está fazendo, né? Todo mundo tem muita coisa para fazer, vive numa correria danada. Então, você vai para a cozinha, vai pro quarto, deixa ele ali. E ele, então, usando da fraude para diminuir a sua desconfiança, não é isso? Porque se ele não tivesse assim vestido, você não deixaria esse estranho entrar na tua casa. Ele, usando a fraude, fazendo, então, com que você... de alguma forma diminua a sua vigilância, a sua resistência, subtrai. Subtrai sem que você perceba. Então, enquanto você está ali no quarto, na cozinha, tá aí ele. Ele viu uma carteira dando sopa, ele viu uma joia, ele viu ali um aparelho eletrônico, tudo ele colocando na bolsinha dele sem que você perceba. E aí, quando ele vai embora, lá, cadê as coisas? Não estão mais lá. E isto é furto. Isso não é estelionato. Então, aqui, a pergunta da colega, que nos sirva de alerta, até porque a gente tem que ter cautelas, né, para depois não se arrepender, mas a conduta da colega aqui que ela descreve é furto sim, não é estelionato, é furto mediante fraude. Vamos ver a próxima. Professora, se alguém quebra o vidro do meu carro, entra, faz ligação direta e furta o carro, é furto com obstáculo? Muito bacana a pergunta, muito bacana mesmo. Bem, não é bacana sofrer isso aqui, né? Não é nada bacana para o dono do carro, claro que não. Mas é muito bacana a pergunta, muito interessante, porque ela cai bastante em concurso e ela é objeto de uma grande polêmica. Eu vou explicar por quê. A gente viu no tema do dia que o furto pode ser qualificado, seja pelo rompimento de obstáculo, seja pelo emprego de chave falsa, né? Rompimento de obstáculo, emprego de chave falsa. Vamos analisar aqui a história contada pelo colega desses dois pontos de vista. Chave falsa. Eu chego ali e faço a ligação de... Você sabe o que é ligação direta? Bom, eu imagino que não haja experts aqui em ligação direta, mas a ligação direta é feita diretamente com os fios ali da eletricidade. Então, ela não equivale à chave falsa. A chave, ela tem que fazer acionar o mecanismo da fechadura. Então, primeira pergunta de concurso, ligação direta não é chave falsa. Bom, a segunda questão é mais interessante ainda.
Ele estourou. Você entendeu o que o colega falou? Ele estourou o vidro do carro, entrou no carro e levou o carro embora fazendo ligação direta. E aí? É qualificado pelo rompimento de obstáculo? Eu, afinal de contas, rompi o obstáculo para conseguir entrar no carro. É qualificado pelo rompimento de obstáculo? Meu amigo, pode se espantar, mas prevalece que não. Prevalece que não, porque quando a gente fala em obstáculo, esse obstáculo para qualificar o furto tem que ser um obstáculo externo à coisa. Tem que ser um obstáculo que impede o acesso do agente à coisa, me impede de chegar à coisa. O obstáculo não pode estar na própria coisa. O obstáculo não pode ser a própria coisa. E por que não? Qual que é a lógica disso? Tem lógica? Até tem, e eu vou te explicar qual é. Daí você me diz se você se convenceu ou não com a lógica. A lógica é que o rompimento de obstáculo aumenta a pena porque ela causa para a vítima dois prejuízos. Ele, né, o rompimento de obstáculo, causa para a vítima dois prejuízos. Além do prejuízo da coisa que eu perdi por ter subtraída, tem a coisa que eu perdi por ter sido destruída. Então, na verdade, eu tive dois prejuízos patrimoniais. A coisa subtraída e a coisa destruída. Acontece que no caso do obstáculo consistir na própria coisa, o obstáculo é inerente à coisa, eu não tive dois prejuízos, eu tive um prejuízo só. Porque afinal de contas, para mim não faz diferença. Eu perdi meu carro, não faz diferença para mim se eu perdi o carro com vidro quebrado ou com vidro inteiro. Você concorda? Então o obstáculo não pode ser inerente à coisa, ele tem que ser externo à coisa. E até aí tem lógica, eu acho que tem lógica. O que não tem lógica é o seguinte, pensa comigo, quer dizer que se estoura a janela do teu carro para pegar a carteira que você esqueceu ali no banco, digamos que você tenha esquecido a carteira, e alguém estoura o vidro para pegar a carteira, na tua carteira tinha R$20 e, enfim, um cartão telefônico de 10 anos atrás, ou seja, não tinha grandes valores, tinha pouquinha coisa. Se alguém estoura o teu vidro e pega a carteira, eu te dei um prejuízo de R$20 aqui com a carteira, talvez mais 50 com o vidro, mas cometi um furto qualificado por rompimento de obstáculo. Esse foi um furto qualificado por rompimento de obstáculo, porque afinal de contas, eu destruí um obstáculo que era externo à coisa. Agora, por outro lado, se eu quebro a janela e levo o carro inteiro, quebro a janela e levo o carro inteiro, eu te dei um prejuízo de R$20.000, o furto é simples. O furto é simples porque não tem rompimento de obstáculo se o obstáculo é inerente à coisa. Quebra a janela e leva a carteira. Qualificado. Quebra a janela, leva o próprio carro. Simples. Esquisito, né? Eu acho um pouquinho esquisito. Acho um pouquinho esquisito. Mas se cair numa prova de concurso, meu amigo, não tenha dúvida nenhuma de que o gabarito vai ser esse. Porque isso é uma pegadinha. É claro que para os nossos eminentes juízes, promotores, muitas vezes essa falta de razoabilidade e de lógica vai, enfim, fazer com que não se aplique a qualificadora, mesmo quando eu rompo o obstáculo externo à coisa, sob pena de violação do princípio da proporcionalidade, da razoabilidade. Mas, segundo o entendimento majoritário, é assim que é e não tem jeito. Tá bom? Vamos ver a próxima pergunta? Vamos lá. Professora, furtar e devolver é crime? Furtar e devolver. Pois é. Você sabe que eu, contando aqui uma pequena peculiaridade da minha vida pessoal, eu sou filha de uma casa que tem 4 mulheres, 4 irmãs. Então, você já imaginou que a trocação de roupa entre uma e outra era uma coisa terrível? Trocação de roupa, eu deixaria bem claro, nem sempre com consentimento da interessada. Então você chega lá na festa e fala assim, ai meu Deus, cadê aquela minha blusa? Ah, peguei para usar e cadê? Ah, tá na lavanderia. Bem, eu sei que isso, 4 meninas assim na escadinha, furto de uso era arroz de festa lá em casa. Era um tal de subtrair
sem consentimento e depois devolver, subtrair, depois devolver, subtrair, depois devolver.